sejam bem-vindos ao podcast Conta Real. Esse podcast tem o objetivo de trazer para vocês entretenimento de negócios para você, empresário, empreendedor que quer obter informações. Hoje estamos aqui no podcast Conta Real para trazer para vocês um assunto muito importante sobre constituição empresarial. Como nasce, como surge, sobre a identidade da empresa, sobre a constituição de sociedade. E eu tenho aqui com vocês as duas advogadas, a Silvia Pereira e a Carol Fragoas, que são da Fragoas Pereira Advogados. Sejam muito bem-vindas, se apresentem, por favor. Você quer começar ou eu começo, Carol? Pode ir. Bem, obrigada, Ellen, pelo convite. A gente está muito contente de participar aqui do podcast com você. Bem, eu sou a Silvia da Fragoas Pereira e nós temos um foco muito grande na parte empresarial, além de influenciadores, como você já sabe. Eu tenho uma experiência de 25 anos, a minha experiência, eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais e passei por várias áreas, de consumidor, a parte de regulatório, a parte de relações institucionais, e tem uma parceria muito grande, e hoje a gente vai comentar aqui um pouco com vocês a respeito desse tópico tão importante. Seja muito bem-vinda, Silvia. Carol! Oi, Ellen. Obrigada pelo convite. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Eu sou advogada, formada aqui por Campinas, pela PUC. Minha especialização sempre foi na parte civil e empresarial, sempre desenvolvi meu trabalho na área empresarial, atendendo os escritórios e também as grandes empresas. E eu conheci a Silvia, eu acho legal trazer isso para vocês, porque é o porquê da gente constituir a nossa empresa. A gente acabou se conhecendo num curso de mediação, quando a gente entendeu que fazia sentido para a gente uma advocacia mais consensual. E foi nesse lugar, né, no curso de mediação, que eu acabei conhecendo a Silvia, e teve um match aí, né, Silvia? Aí a gente continuou trabalhando em cima disso, e hoje a gente trabalha na área empresarial usando esse conhecimento que a gente tem de negociação e mediação para resolver todos os tipos de conflitos. Inclusive na hora da gente criar os nossos contratos sociais, né? Que é tão importante, que a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês. Sim, então sejam muito bem-vindos ao podcast. Vamos começar aí nossas discussões aqui, né? Legais, como fazer, como não fazer, porque... Olha, gente, o que surge de dúvida na hora de abrir um empreendimento não é fácil. E aí, é claro, o contador não resolve nada sozinho, nós precisamos também recorrer aí aos nossos suportes, aos nossos parceiros jurídicos. Então, hoje eu tenho a Carol e a Silvia como parceiras aí na área jurídica, né? Então, vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Olha, a maior dúvida que surge para mim lá no escritório é sobre a constituição empresarial. Hoje é muito comum a pessoa iniciar aí como um MEI, né, ali, né, que exige menos questão burocrática de registro do contrato social. Hoje o MEI ele não tem um contrato social, mas quando migra de um MEI para ME, aí tem a obrigatoriedade de fazer a constituição de um contrato social. Então, muitas coisas ali surgem em dúvida sobre isso. A questão de capital social, né? A questão de sociedade. Então, eu quero que vocês tragam aí um pouquinho para a gente como que vocês interagem isso lá com o cliente de vocês, até mesmo com a experiência que vocês têm de intermediação, porque é comum ter o contrato ali SLU, né, que é um tipo de formalização, para quem tem dúvidas sobre o que é SLU, é Sociedade Unipessoal, né, então ali os bens não se comunicam, né, o bem jurídico não se comunica com o bem pessoal. Então, quando é uma pessoa, ok. Mas e aí, quando vem e fala, Ellen, eu quero fazer a sociedade com o meu primo, com o meu irmão, com a minha tia, ou até mesmo com um amigo, ou com uma pessoa que conhece, depois dá um match, como vocês duas, o que vocês têm aí para orientar nessas questões? Quais os cuidados, orientações? Traga um pouquinho dessa vivência para gente. Bom, posso falar, né, Silvia? Eu vou deixar você começar. Bom, eu digo o seguinte, quando a gente decide fazer uma empresa, constituir uma empresa, a gente vem através ou de um sonho,
ou através de uma necessidade, por exemplo, perdi meu emprego e aí eu vou ter que Exatamente. criar uma empresa. Aí eu vou, né, pro MEI. Ou então por uma oportunidade. Só que eu sempre falo, eu e a Silvia, a gente sempre diz, quando você vai constituir uma empresa, é muito importante que você esteja assessorado juridicamente e Sim. também na parte contábil, né? Sim. Inclusive, eu acredito que na hora de constituir uma empresa, esse trabalho de contador e advogado Muito tem que andar importante. junto. Sim. Porque senão aquele sonho, aquela oportunidade, ou aquela necessidade vira um pesadelo. Exatamente. Eu E vira queria- enorme, né? Eu queria complementar um ponto aqui da Carol que eu acho que é muito importante. Não basta você ter um sonho, você precisa se planejar para concretizar Estruturar esse o sonho. E aí que você tem que estar bem assessorado, porque Sim. muitas vezes você pensa em ir por um caminho, e aí quando você conversa com o seu contador ou com o seu advogado, ele fala: olha, eu vejo uma oportunidade de fazer uma outra coisa. Sim. Então, essa assessoria, muitas vezes as pessoas falam: ah, não vou pagar isso, eu vou me pesquisar na internet, ou eu vou. E isso muitas vezes não dá certo. Se você Sim. quer ser um empresário bem-sucedido, você tem que ser planejador, você tem que saber para onde você quer ir, e você tem que entender que muitas vezes você não vai ter o mesmo ganho quando você tinha como é um CLT, Sim. né? Sim. É como uma montanha-russa, ela vai Sim. subindo e você vai aumentando seus ganhos, você vai se planejando. E isso que a Carol falou é super importante. O sonho, para se materializar, ele tem que ter um Um planejamento. planejamento e também contar com as pessoas aí, né? As Porque pessoas certas nos lugares certos. exatamente. Essa frase é bem cabível. A pessoa que vai sentar do seu lado tem que ser alguém que pelo menos tem o seu mesmo E que almeja o valor, mesmo mesma, crescimento. tem a ética, né? Isso é extremamente importante, senão Sim. não funciona. Sim. Isso a gente falando numa sociedade, né? Sim. A empresa individual é mais tranquilo, porque ele vai tocar sozinho, vai ter um funcionário ou não, mas quando a gente trabalha com empresas que vão ter mais que um sócio, é muito importante saber quem vai ocupar cada cadeira. Sim. E é por isso que a gente sempre fala, né? Na hora que a gente vai criar uma empresa, o contrato social é a certidão de nascimento. Então, esse momento é um momento super importante. E aí não é só preencher o que diz o Código Civil no artigo 997. Ele também fala que a gente tem que colocar algumas coisas a mais. Como é que vai ser a relação entre os sócios, né? Tá. Então, além da constituição desse contrato social, que é o que dá publicidade para a empresa, né? É o que faz com que ela exista para o mundo jurídico, também estabelecer quais são as regras que vão ser observadas pelos sócios, né? Sim. E para isso tem o acordo de sócios, que também é uma possibilidade de ser feita, tanto antes quanto durante a Sim. própria empresa, constituindo a empresa. Isso é muito importante para até poder separar aí para as pessoas que uma coisa é a constituição do contrato social, que de fato é a certidão de nascimento, como A gente vocês gosta bem muito de colocaram. falar isso, né? Como a Exatamente. gente conta para o mundo que a gente tem um filho, a Exato. gente conta através do registro na junta comercial Sim. que a nossa empresa nasceu. Então, Sim. é uma certidão de nascimento Pública jurídica. e pública, E né? pública. E pública. E pegando esse gancho aí, quando faz essa certidão, como a Silvia bem disse, ela é registrada na junta, mas o contrato entre os sócios é um documento interno, né? Exatamente. Então, é bom a gente deixar bem esclarecido isso, porque, como foi colocado aqui, para determinar quais ali os níveis de quem que vai comandar o quê, quais as responsabilidades. Então, aí entrando nesse mérito, eu fiz ali a certidão de nascimento da empresa, contratei o contador, identifiquei minha atividade, tenho planejamento de como eu quero estruturar essa empresa, vou entrar com sociedade. Fiz toda essa parte de registro. Aí eu quero fazer o acordo entre os sócios, Sim. né? Como que ali identificar? Porque aí tem o X da questão, né? Eu, por exemplo, vamos supor que nós 3 sócias. Aí eu quero fazer a parte jurídica, mas eu não domino. Aí eu quero ficar responsável. Você está falando de parte um ponto compras. super importante. Por quê? Muita gente acha que só o contrato social é suficiente. Ele pode ser ou não. Né? Uhum. E quando você fala do acordo de sócios, você está falando um pouco das suas regras Sim. dentro da sua casa, do casamento. Por exemplo, quem vai lavar a louça,
quem vai limpar a casa, Exato. ou eu não vou fazer nada. Então, o acordo de sócios, por quê? A gente sempre comenta, eu e a Carol, quando você vai montar uma empresa, você tem um sonho. Mais ou menos que nem casar, se a gente fizer uma analogia. Você acha que vai dar tudo certo, mas pode ser que lá na frente Dê tudo aconteça errado. alguma coisa que Pois não vê. é. E se você não combinar as regras do jogo antes, você pode ter um problema ou você pode ter uma coisa, mas a gente combinou dessa forma. Então a gente sempre fala, o Sim. acordo de sócios, ele não precisa ter a publicidade do contrato social, mas são as regras, né? A gente mesmo teve clientes que não definiram bem isso num acordo de sócios e quando ele foi sair da sociedade, Nossa. isso foi muito conflituoso. Sim. Então, a gente sempre recomenda que você pense, o contrato social é a certidão de nascimento, mas como vão ser as regras, ou a certidão de casamento, para quem quiser, como vão ser as regras, é Sim. importante que você coloque, tem muitas coisas. Por exemplo, isso que você falou, eu não sou jurídico e quero definir as coisas, ou eu não sou financeiro, que é uma área também Sim. bastante crítica. Então, no acordo de sócios, tem coisas muito importantes. Por exemplo, não concorrência. Se eu sair da sociedade, eu vou poder abrir uma empresa imediatamente? Tão importante quanto definir, Sim. né, as responsabilidades ali, Outra coisa, complementar. você muitas vezes tem um acordo de confidencialidade, né, Sim. dentro da própria sociedade. Então, tem muitas regras que você tem que definir. Então, ali você define como é o jogo. É 90 minutos? Eu vou poder entrar, como a gente fala, todo mundo ama futebol no Brasil, eu vou É. poder lá colocar a falta e fingir que não está acontecendo nada? Então, a gente coloca regras que são super importantes de exclusão. Ou se eu decido vender a minha empresa, eu como um sócio minoritário, vou poder participar daquela empresa ou eu não quero mais ficar ali? Sim. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando também de uma coisa que as pessoas não pensam muito, elas acham que só o contrato social é suficiente. A nossa recomendação é façam um acordo de sócios. Eu sempre recomendo. Tem gente que prefere fazer até antes de constituir a empresa, o que eu não acho ruim, eu acho até bom, porque aí as pessoas já sabem o caminho e as ideias do outro, né? Sim. E o acordo de sócio é uma negociação, né? Porque eles vão Uhum. sentar e vão discutir como eles querem que essa empresa siga, como ela vai ser dirigida, né? A Silvia trouxe aí algumas cláusulas importantes que agora estão na moda, né? Que é o tag along, drag along, e são nomes mais Carol, complicados. explica isso, porque... Explica aí, traduz. Então, essas cláusulas, elas cuidam do acionista minoritário, no caso de uma venda, então aí que ele receba exatamente a mesma coisa que o sócio majoritário, ou Entendi. então que ele possa vender, mesmo que não seja ofertado para ele essa compra. compra, né? Então ele é sempre resguardado, né? Então Sim. isso daí pode ser colocado no acordo de sócio. O que a gente costuma dizer é que o contrato social ele tem publicidade, lá vão então as regras básicas e aquelas que são necessárias para a constituição da empresa. Pode ser que dentro do próprio contrato social você coloque algumas coisas de não concorrência, pode ser que você coloque a confidencialidade também no contrato Sim. social, nada impede. Sim. As obrigações e deveres dos sócios, mas não tão Detalhada, melhor termo. detalhadas. Então, o que eu acho assim é que o acordo de sócio ele vai te dar uma garantia, uma segurança interna do seu trabalho. É como se fosse, entre aspas, um regimento interno que você tem que seguir, Sim. né? Sim. E aí os sócios sabem exatamente os limites deles. Sim. A hora de a sucessão, né, Silvia? É uma Esse é um coisa ponto super super importante. importante. O herdeiro entra, o herdeiro Sucessão, não entra. falecimento, né? Não, e liquidação da empresa. Quem fica com o quê? Eu entrei com know-how, eu entrei com dinheiro. E agora, na hora de dividir? Como é que faz? Então, tudo isso vai estar dentro do acordo. Registro de patentes ou marcas, Exatamente. inovações dentro da Com quem empresa. ficam as marcas se você Exatamente. separar? E o espólio, com quem fica? Exato. A né? gente também tem visto uma coisa que eu acho bastante interessante, é que, por exemplo, quando você fala de sucessão, hoje já tem garantias que surgiram no mercado que se uma pessoa falecer ou ela querer sair, isso não vai afetar o patrimônio das pessoas. Então, isso eu acho que
estão surgindo muitas oportunidades para garantir os próprios sócios. Sim. Então, isso é muito E importante também numa para sociedade. desburocratizar um pouco o Exato. processo, né? Porque imagina um espólio que tem, por exemplo, 5 herdeiros. Um herdeiro quer uma coisa, o outro quer outra. Então, isso acaba dificultando o dia a dia da empresa. Sim. Ou, muitas vezes, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre aquele negócio começa a entrar no negócio. Ou decisões, né? A gente também fala muito disso. Eu tenho um quórum, tá? 50% e 50%. Quem vai decidir? Vai ficar uma briga? Então, a gente tem que colocar essas regras. Isso não Sim. cabe no contrato. É, Ela cabe num no acordo de acordo. sócios. Muito bom, tá vendo, gente? É uma discussão sensacional. Eu acho que assim é um termo que não sai de moda, muito Não. pelo contrário, é uma forma de assegurar as empresas cada vez mais, as empresas, a propriedade, todas as pessoas ali envolvidas direta e indiretamente, Uhum. né? E isso também é bom a gente colocar, que foi falado aqui sobre regimento interno, que a empresa também ela tem essa necessidade, né, para É colocar ali as importantíssimo. normas, as práticas internas da Boas empresa, as boas condutas. O que pode, o que não condutas, o que pode. pode, o que É. não pode, aí a lei de proteção de dados também, que a Sim, gente tem bastante, assédio, né? assédio. Então, assim, a gente tem termo jurídico aqui para render vários A episódios gente do vai fazer uma podcast. série aqui no Conta Real, 1, 2, 3, 4, 5. Exato, parceria de milhões aqui. Mas vamos voltar aqui para o tema da constituição da empresa. Constituir a empresa, fiz lá o nascimento da empresa, o contrato entre os sócios. Agora, jogando o jogo, né? No dia a dia, a gente sabe ali que tem as advertências, né? Como que lidar com essas intermediações? Qual o melhor caminho? Por exemplo, quais aí, vocês já devem ter pegado vários casos de intermediação de sócio, que fez e teve que desfazer, o que vocês viram ali de dificuldade nessa coisa que não teve ali uma preparação desse contrato entre os sócios, mas que depois, eu quero isso, e aí a hora que foi ver o contrato ali não estava bem esclarecido, o que vocês trazem aí de exemplo, de cuidado e pegando no detalhe no dia a dia de vocês? Eu vou começar aqui, a Carol me complementa. Mas uma sociedade, a gente está usando várias analogias aqui, é como um casamento. Você não pode estar posicionado. A gente trabalha bastante com negociação. Quando a pessoa está posicionada, o que é estar posicionado? Eu não vou fazer isso. Sim. E o outro fala, eu também não, eu quero fazer isso. E essa é uma dificuldade. Se você não ouvir o outro, não tentar entender por que ele está indo por aquele caminho. Eu falo que as perguntas parecem fáceis, Sim. mas é a coisa mais difícil. E é isso que a gente faz muito na negociação entre os sócios. Ah, por que você quer seguir esse caminho? Porque muitas vezes, se a gente não equalizar, as pessoas terem as mesmas informações, você não consegue chegar num interesse comum, né? Então, o que a gente busca muito é entender o que cada um quer fazer, por que quer fazer e qual é o sentido de fazer aquilo. Porque Exato. muitas vezes um sócio não é claro com o outro e aí você fica naquela coisa, não, mas é isso, é aquilo outro. E a gente sabe, as coisas não são assim. Sim. Então, o que a gente busca sempre, a gente já teve vários casos, é fazer o outro compreender o que o outro quer e seguir um caminho que seja do meio. A gente sempre fala que o meio não é 50 e 50, muitas vezes, A né? maioria delas. É um bolo que a gente vai crescendo o pedaço da torta que você quer, mas é uma solução que atende aos dois lados. Sim. Felizmente, neste podcast, nessa episódio, a gente não vai poder contar a Entrar nos história detalhes. da laranja Estratégias. de Harvard, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, se você estiver discutindo com o seu sócio, tente entender por que ele quer aquilo Sim. e como aquilo se encaixa no seu interesse, Sim. porque aí vocês vão conseguir chegar numa solução comum. Ou seja, nada melhor do que uma boa e Conversa. velha comunicação, né? Muitos dos problemas surgem porque a gente não se comunica Exato. direito. E também, Exato. nesse caso, porque não fizeram um acordo de sócios, É. né? Porque já estando definido ali, não tem então por onde fugir. Sim. A não ser que, novamente, eles queiram discutir aquelas cláusulas
e renegociar sobre aquilo, que também é comum, né? Sim, sim. Pode acontecer. Você sabe, assim, eu tenho assim, uma experiência no escritório da contabilidade, na HF Contabilidade Consultiva, de o seguinte, às vezes as pessoas me procuram com determinada dor ali do negócio, Ellen, eu quero fazer tal ação. Aí eu peço o contrato social, algumas vezes não é meu cliente direto, então eu preciso ter esse documento para ver ali a viabilidade, o que está possíveis, quais que são as alterações. E já teve casos de eu pegar contrato social, por exemplo, a pessoa constituiu a empresa sozinha, mas eu estou recebendo orientação de outra pessoa e ela não está previamente vinculada a nada no contrato social. Ah, mas eu sou Nem como gestora, nem como administrador. administrador. Eu sou gestora, eu tenho, faço a gestão, mas não tenho um vínculo empregatício Nenhum também. contrato de Nenhum prestação. contrato, nem nada. Então, o que, que eu faço para essa pessoa? Falar, olha, a gente pode dar sequência, mas para que você responda pela empresa, eu preciso que você tenha um vínculo ou uma procuração, né, pública de que você pode responder. E saindo até um pouco ali do contexto, mas também dentro do total contexto que a gente está discutindo aqui, que foi um caso novo que me surgiu, o que, que vocês avaliam nesse critério? Eu acredito que é totalmente ponderável nessa questão eu solicitar esse tipo de documento, uma vez que a pessoa não tem ali nenhuma participação legal Na verdade, é pior. prevista. Ela não tem poder para isso. Exatamente. Né? E o poder ele é conferido ou por uma procuração, ou então, no caso de uma gestão. Sim, Ou, se for um terceiro, por um contrato de prestação de serviço que vai exato. garantir ou que vai suprir essa lacuna. Então, qualquer tipo de negociação que seja feita, essa pessoa, seja física ou jurídica, porque você pode ter contratos de PJ entre pessoas físicas e jurídicas, elas têm que ter poder para isso. Se elas não tiverem, não tem eficácia, não tem validade jurídica. E aí, então, até para nós, contadores, exatamente. acaba... E esse é um cuidado que o contador tem que ter, né? Sim. Porque senão ele responde por isso, né? Sim. Aí vem a questão da responsabilidade civil, que é uma outra coisa que a gente costuma dizer, inclusive na hora de abrir, né, uma empresa, a necessidade de ter esse cuidado com qualquer tipo de problema que envolva responsabilidade por parte dos sócios. E até a gente, como advogado, profissional liberal, você como contador, isso é extremamente importante. Então, sempre conferir os poderes das pessoas que chegam para você, eu acho que é a primeira observação que você tem que ter, né? Porque a gente está falando também de validade dos atos. Sim. Porque se você não é constituído legalmente, você está fazendo atos que você não tem poderes. Então, a gente brinca que advogado é sempre chato, né? Porque advogado contador também, tá, porque você gosta de ver os documentos assinados. Ah, vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho, pessoal. E tem uma outra coisa. Quando a gente fala de sociedade, isso é experiência própria, não com a Carol. Mas, muitas vezes, você conhece a pessoa há tantos anos e na vida real, do dia a dia, isso é muito diferente. Voltando à história do casamento. Voltando à história do casamento. Te traiu nesse caso. Ou, por exemplo, do casamento, ou quando a pessoa também falece, né? Que é aí que a gente vai realmente ver como que as coisas funcionam. Mas o pior é quando a pessoa não tem ética. Sim. E ela está do teu lado e você não conseguiu enxergar isso até aquele momento, né? E aí colocou em risco os seus negócios. Né? Você tem que sempre se preparar, né? A gente fala, se prepare, porque sem preparação você não faz nada. E sempre tem uma surpresa, né? Não é uma marca famosa que a gente sempre fala de surpresas, mas é sempre importante. Quando você tem uma empresa, você está preparado. Sim. Voltando aqui no método da laranja, eu fiquei curiosa, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho aí para a gente. Bom, a gente trabalha com negociação, né? Como a gente disse, a gente somos advogadas hoje preventivas e consultivas, né? A gente quer adiantar o problema, resolver o problema. Então,
a gente estudou bastante e um dos estudos nossos foi o método de Harvard de negociação, que é baseado no princípio e no ganha-ganha. E para exemplificar como funciona essa mediação, essa negociação, na verdade, a gente traz a história da laranja, E né? eu quero dizer que vocês nunca mais vão esquecer dessa história. Vocês vão entender o que é negociar. O que eu costumava dizer, aí ela vai tirar sarro de mim, que eu sempre conto essa história. Meu pai é árabe, né? Então, eu desde criança eu aprendi a negociar. Então, ele ia no lugar e falava, vamos na lojinha, filha, fazer negociação. E aí eu ia na lojinha e eu aprendi a fazer a negociação. Mas será que negociar é ganhar vantagem só para ele, para o meu pai? Não. Então, ele achava que ele negociava, mas, na verdade, negociação é muito mais complexo do que isso. É um estudo, é uma habilidade. E aí, o William Ury, né, que é o papa da negociação e da mediação, que criou, inclusive, o curso em Harvard de negociação, ele traz um exemplo muito bacana sobre a laranja, para exemplificar o que é negociar de fato. E aí ele conta assim, que tinham 2 irmãos, né? E eles estavam andando pela rua, e um deles olhou e falou assim, nossa, uma laranja, né? João e Pedro, para vocês entenderem bem. Aí vai lá, o João olha e fala, olha uma laranja, Pedro, vou lá e pego. Pedro foi lá e pegou a laranja. A laranja é minha, a laranja é minha. Aí ele falou, vamos resolver isso com a mamãe. Mamãe que vai resolver esse problema. Aí chegou para a mãe e falou, mãe, eu achei a laranja, mas eu peguei a laranja. Ah, então peraí. Quem achou a laranja? João. Ah, então é sua, João. Ela resolveu o problema? Não, porque o Pedro ficou sem laranja, né? E os dois queriam laranja. Ah, então é tua, Pedro. Não, mas aí o João começa a ficar nervoso e fala assim, mas como? Eu também quero. Ela resolveu? Não, não resolveu. Aí, quer saber? Vou dividir essa laranja no meio e vou acabar com essa briga agora. Que é o 50-50, né? Todo mundo acha, é a lei de Salomão. Um pouco para você, um pouco para mim, tá tudo resolvido. Resolveu o problema? Não. Por quê? Porque ela não perguntou para o João e não perguntou para o Pedro o que é e o porquê que eles queriam a laranja. E aí ela falou assim, bom, aquela choradeira, eu não quero metade de laranja, não é isso que eu quero. Aí a mãe decidiu fazer o que todo negociador faz, perguntar. E aí ela perguntou, João, para que você quer laranja? Eu quero fazer um suco, mãe. E você, Pedro? Eu quero fazer um doce. Então, o que ela fez? Descascou a laranja, deu para o Pedro a casca e deu a polpa para o João. Ela resolveu o problema? Resolveu. Se a gente colocar numa balança, a polpa pesa mais do que a casca, mas ela atendeu as duas necessidades. Sim. Isso é negociar. Nem sempre a gente tem a mesma coisa, mas a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa. E é isso que a gente faz. Gente, sensacional. É muito bacana a história. Para a gente já tá assim, passada, né? Que a gente escuta direto. Mas para todo mundo que a gente conta, eles acham, nossa, que interessante, agora eu entendi. Porque a gente sempre pensa que negociar é 50-50. É. Por isso que, anteriormente, a gente falou do bolo. A gente está crescendo a torta. O que eu preciso é atender a necessidade dos dois. E nada melhor do que essa história contada pelo papa da negociação, que é o William Ury, para exemplificar bem o que a gente faz. E trazer essa necessidade de perguntar, Perguntar, conversar, o que a gente vem falando aí. Isso é fundamental entre os sócios. Sim. Se a gente não pergunta, se a gente não conversa, porque os maiores problemas surgem por comunicação ineficaz, por eu não ser claro, por eu ter mimimi muitas vezes. Sim. Então, sempre pense nisso, eu tenho que ser o mais claro e objetivo com o meu sócio. Exato. E aí, a gente pegando todo esse gancho de comunicação, de intermediação, de negociação, vamos entrar aí na questão de acordo de confidencialidade, parcerias, porque isso também entra muito nessa questão, né? Vou comprar um produto, quero fazer parceria com fornecedor X, às vezes faço lá um contrato por 12 meses que eu estou comprando 2x com ele. O que vocês recomendam nessas questões? Sobre acordo de confidencialidade, eu vou produzir um negócio, estou comprando uma matéria-prima, vou desenvolver um negócio, vou produzir, mas aquele fornecedor ele precisa de um acordo de confidencialidade, para quem que é isso, o que vale, e também aí entrar um pouquinho nas questões de parcerias, até pegando o gancho, hoje a gente vive numa questão de mídia social muito grande, né? Então, você ouve muito falar de parcerias.
o que vocês recomendam nessa questão? Porque também tem tudo a ver, né? Entra aí nessa questão da intermediação, que é a área de atuação de vocês. Quando a gente fala de acordo de confidencialidade, não de parceria, a gente está falando de algum conhecimento, de um know-how ali. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem muitos acordos de confidencialidade. E muitas vezes envolve um conhecimento que eu tenho, que eu começo a passar para outra pessoa. E o que você tem que garantir é o seu conhecimento. Sim. Porque se a pessoa aprende como faz, ela começa a vender aquele serviço ou a prestação e não olha para você. Então, muitas vezes, em alguns contratos, o primeiro passo antes da efetivação é fazer um acordo de confidencialidade. A gente sempre recomenda para os nossos clientes que eles façam um acordo de confidencialidade, principalmente quando tem conhecimento envolvido. O que mais que você acrescentaria, Carol? Eu falo assim que hoje a gente pensa, né, que um bem importante, quando a gente pensa nos dias de hoje, com tanta tecnologia, o que é mais inovação. importante? A informação. Então, como que eu preservo a minha informação? Porque às vezes você vai fazer uma parceria em que você só está passando informação, mas essa informação custou anos de estudo, networking que você tem. Quanto que vale isso? Né? Quanto que isso vai valer para você? Então, preservar isso, cuidar disso é extremamente importante. Então, eu costumo dizer, antes de sentar numa mesa para negociar um contrato, negocie com ele a assinatura de um contrato de confidencialidade ou NDA, como é conhecido, né, por aí. E a gente fala que é extremamente importante porque nesse momento a pessoa, inclusive, mostra profissionalismo. Sim. Né? A identidade da empresa, posiciona e é uma troca, a empresa. porque é uma relação, né? Um contrato de parceria pressupõe que exista uma troca entre as partes, Sim. né? Então, tanto aquela parte que vai receber a informação como a outra que vai usá-la, ela está usando para alguma coisa que favoreça aquela que passou a informação. Aí vem a história da laranja. Então... E vem um equilíbrio das relações, exatamente. porque nós mesmos já uma vez recebemos um acordo de confidencialidade. Nossa, que a gente olhou, chorei. Carol, a Carol até já sabe de que eu estou falando. Chorei. Era, na verdade, tudo para o outro, nada para você. E a gente mudou o acordo de confidencialidade em uns 95%. Só deixamos o nome da parte mesmo. Era o que tinha. Não dava para mudar, não dava para mudar o nome E é isso que é dele. muito importante. Por isso que é importante você ter um contador, ter um advogado para te aconselhar. Porque é só um contrato de confidencialidade. Eu vou pegar lá no Google. Ou é só uma inovação, é só uma informaçãozinha. Só que tudo, ali a gente estava lidando com informação e uma informação de concorrência. Sim. Ali era uma coisa muito importante de não poder se usar aquela informação. Só que quando a gente recebeu o contrato de confidencialidade, nós falamos para os nossos clientes, sinto muito, a proposta é 95% diferente, porque aqui não está se preservando nada, está se preservando o outro lado e vocês não. Então, se for assim, nossa sugestão é que vocês não façam negócio com essa outra empresa. Então, essa é a importância do advogado, do contador, dele poder te orientar, de ter uma outra vivência, de ter uma outra Trazer visão. os riscos, né? Exatamente isso, né? A gente sempre fala muito disso. A advocacia consultiva, ela não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu olho o seu negócio e falo, olha, isso é um risco, esse elástico pode ir até aqui, senão ele estoura. Então, essa é a importância, porque isso você... mas é um gasto a mais, mas você está preservando o seu negócio. Sim. E isso é muito relevante. Sim. E hoje eu vejo aí também que tem muitos influencers, né? A gente vê muita influencer, às vezes está associado a alguma marca. Então, a importância disso para também destacar até que ponto você está ali partilhando, divulgando, prestando esse serviço, né, essa parceria mútua, vinculado àquela marca. Então, isso faz total sentido, né? De ter... E se aquela marca também reflete você. Exatamente. Exato. Essa é uma coisa de aderência. Muitas vezes você pensa num dinheiro imediato, mas como aquilo pode... O que a gente tem de mais importante é a nossa marca pessoal. Sim. Se aquilo pode
dar um conflito de interesse com a sua marca, você vai ser associado de uma maneira inadequada a uma Sim. marca. E muitas vezes as pessoas só pensam: ah, tá bom, eu sou influencer, eu vou assinar com aquela marca. Mas Não. aquilo reflete o seu modo de vida, reflete como você vê o mundo, porque aquilo é uma marca que sempre vai estar com você, Sim, sim. que você sempre vai caminhar. Outra coisa que a gente sempre fala nos influencers é por quanto tempo eu quero ter a minha imagem associada àquela marca. Ah, isso é muito importante, né? Tanto E tudo nos de isso, parceria, nos acordos de confidencialidade, isso, determinar o período, né? exatamente, é E isso que a pode gente ser fala. ano, meses, né? Olha, então E aqui pode ser vão. assim, desculpa, mas pode ser até, acabou o contrato, pode perdurar ainda por um tempo, tudo Sim. bem, mas se isso for acordado e estiver escrito naquele contrato, tá tudo E se certo. você for pago por isso também. Sim, claro. Exatamente. É. E de repente aquela marca, né, que você estava associada no primeiro momento, era bacana, e de repente ela começa a trazer muito prejuízo, ou causar um dano a terceiro. E aí, como que eu fico? Posso Né? ter Porque a uma minha crise. imagem Sim. está ligada àquele produto, Sim. né? Ou aquele serviço. Então, isso é extremamente importante. Então, assim, como todas as relações comerciais, todas as relações negociais, tudo tem que ser baseado num contrato. Eu estou pensando aqui, pegando todos esses aspectos que a gente está trazendo aqui, a questão de você estar se associando, né? É a mesma coisa de que você está avaliando qual o seu cliente você está trazendo para você, porque a gente também tem, né, É. o perfil do cliente para se avaliar. E é a mesma coisa, qual que é o perfil do parceiro que eu estou associando, em que marca que eu estou entrando, vinculando, né? Hoje tem aí muitos casos que às vezes vira criminalistas, né? Vamos dizer aí, por exemplo, esses jogos de azar, né? Que está Ah, muito em alta. E a Aí gente você tem acaba muitos se associando. influenciadores hoje até respondendo criminalmente. Sim, E que isso é um motivo de alerta. Então, a gente também fala isso para os e que influenciadores, não né, está a Carol? gente previsto às fala vezes direto. no contrato lá, né? Então, contrato bem feito te previne de Te problemas exime de posteriores. responsabilidades civis e criminais, porque Exato. você está vendendo um serviço e você pode ter acesso a parte dessa informação. Então, tudo que você colocar dentro desse contrato, em que você defina qual é realmente o objetivo desse contrato e até o limite da sua responsabilidade, então você fica tranquilo, né? É um Uhum. respaldo que você tem. O Uhum. que não pode é se jogar nesse mercado sem assessoria nenhuma, que é o que a Sim. gente tem visto. Sim. As pessoas, elas começam, porque é muito fácil hoje você pegar um celular e começar a influenciar as pessoas. E aí fazer o primeiro contrato com uma marca. E de repente você não tem aquele dinheiro para contratar um advogado para ver, né? Ah, será que esse contrato está certo? Será que eu estou fazendo uma coisa bacana? E isso pode ser um prejuízo. Então, Sim. pense o que é importante para você. A tua vida, teu nome, a tua imagem, né? É garantido pela Constituição, Sim. né? Sim. Então, você não pode. É outra coisa que a gente estava até comentando, que é uma coisa que nos preocupa muito, é a questão da privacidade. Até quando você pode se expor sendo um influencer? Até quando a tua vida privada pode ser exposto? Até quando você quer que a sua vida privada seja exposta, né? Exposto, Pensando exato. assim, que depende do que você mostre da sua vida privada, você pode perder patrocinador, entendeu? Pode perder um público. Então, tem que tomar esse cuidado. É muito importante. Pensando aí toda essa questão, olhando na contabilidade, e falando aí da questão de, às vezes, não ter o recurso, né? Porque a pessoa está ali com a imagem. Então, a partir do momento que ela é lesada, o capital dela, ela deixa de adquirir receita por alguma intercorrência ou de contrato ou de distrato, enfim, algum prejuízo ali começa a perdurar na empresa. Sim. Então, assim, é muito relevante ter aí estabelecido essas questões contratuais compactuadas ali da melhor forma possível e bem assessoradas, para quê? Para resguardar essa questão de gerar receita, porque se você tiver que responder algum processo e sua marca ficou vinculada, você parou depois de fazer parcerias, né? Vender o seu serviço, porque está ligado diretamente a isso. Acaba te prejudicando na Sim. captação dessa receita e aí, consequentemente, o seu planejamento financeiro, né? E Então, outra coisa, e essa receita?
Para onde vai? Como você justifica no fisco? Exatamente. Então, a importância do contador nessa hora, É, né? e separar o que é o pessoal Do que do é da jurídico, empresa. exatamente. Então, E tem, eu acho que um ponto também que a gente tem visto muito, influenciadores fazendo sorteios. isso é. Esse é um ponto também que a gente fala muito da Lei Geral de Proteção Acaba de entrando Dados. como jogo de azar, sorteio, Então, né? mas na verdade, qualquer sorteio ele é vinculado a um Ah, regulamento na isso, Caixa Econômica Federal. exato. E a gente tem visto o movimento dos influenciadores, muitos fazendo sorteios de carros extremamente valiosos. E se de alguma forma tem dados de pessoas, quem vai gerenciar essas informações? Porque você faz a propaganda, mas você tem um vínculo. Pense na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exato. Então, isso é uma coisa que as pessoas não podem se esquecer. Os seus dados são seus e você permite que pode ser acessado ou não. A gente também fala, eu queria complementar uma fala aqui da Carol, o que é importante sempre num contrato que a gente não pode esquecer? A Lei Geral de Proteção de Dados, É isso que eu ia perguntar. direito de imagem e o WhatsApp. Como que você conversa uma conta Sim. comercial? Você fala de tratamento de dados? Isso é uma coisa hoje que a maioria das pessoas, mesmo comercialmente, não começa lá falando como que é uma Lei Geral de Proteção de Dados, que aquela conversa é confidencial. Então, todos esses pontos são sempre relevantes também de serem Sim. colocados nos contratos. Sim, e isso é possível, né? A gente constitui um contrato fomentando tudo, Sim. desde o acordo de confidencialidade, lei de proteção de dados, aí já consegue prever tudo. O acordo de confidencialidade a gente faz apartado, Sim. né? Porque ele é ele vem antes do próprio contrato. Ah, tá. E aí, o contrato, aí a gente pode prever tudo que você está falando. O contrato, o papel aceita tudo, né? Se não for ilegal, está dentro do contrato. Ou imoral. Ou imoral, está dentro E do constitucional. exatamente. Então, aí a gente tem que estabelecer. O que a gente conseguir colocar nesse contrato é melhor. Então, a gente tenta facilitar. A gente costuma dizer que hoje é importante a gente trazer o contrato para o presente, né? Porque com essa tecnologia toda, a comunicação é diferente. Então, por que eu vou mandar uma notificação por correio que vai chegar não sei quantos? Eu posso falar pelo WhatsApp. Se tiver lá escrito, poxa, põe lá. Você vai fazer a comunicação por WhatsApp? Ela é efetiva? Você sabe que teve um caso de um contrato de aluguel recente e justamente caiu nessa condição. Mas já estava meio obscuro a situação do contrato de aluguel. Vou trazer aqui um exemplo para vocês da parte da área contábil. E no contrato foi previsto a questão de envio da notificação da rescisão por correio. E eu questionei meu cliente. Eu falei assim, mas por correio? Eu falei assim, gente, hoje tem WhatsApp, tem correio eletrônico, né? Via e-mail. Então, eu acho que isso a gente pode colocar ali uma condição de que a pessoa te envie, né? De que você possa notificá-lo via e-mail. Eu falei assim, mas você checou? Você foi visitar esse local? Você conheceu esse local? Ah, não, mas eu conheço a pessoa, tal, foi uma boa indicação. Ele é corretor de imóvel, tal. Enfim, no final das contas, precisou fazer a rescisão de contrato, coisa que ele não imaginava, mas precisou fazer. E aí, na hora de notificar, teve que mandar por correio. Fez, registrou, mandou. A pessoa mudou. Não, o endereço não existia. Pode acontecer. E aí, o que aconteceu? O pessoal foi até lá, registrou, não recebeu, retornou a recusa. A pessoa foi até lá e não era uma imobiliária, era, sei lá, vamos colocar aí um depósito de bebidas, um exemplo, entendeu? E então a importância de estar estabelecido no documento, o contrato. E hoje né? se assina digitalmente, né? Sim, tudo então muito ela tem eletrônico. validade, exatamente, faz tudo por. Eu acho que assim, a questão da pandemia veio também algumas coisas a favor aí de processos, né? Sim. A questão de avanço de Facilitação. assinatura, facilitação, assinatura eletrônica. Eu, como contadora ali, tenho clientes que a gente faz muito certificado digital. E Sim. também é uma segurança ter assinatura através de certificado, porque quem vai ter propriedade é a pessoa e também o contador, que no caso vai ter a procuração para te representar ali.
e mesmo assim tem dificuldade de obter assinatura no certificado digital, porque as pessoas ainda não querem, Desconfiam. desconfiam da assinatura do certificado digital. Mas eu acho que aí tem o gov.br, Sim. veio muito para facilitar isso e de você a gente usa isso muito nos muito, nossos muito, contratos, muito. porque isso é uma facilitação Sim. e as pessoas aí não ficam com tantas dúvidas, porque ela entra no site que é do Governo. governo, tem ali a indicação para estar fazendo, então a gente acha uma coisa bem prática. Exato, e aí é toda essa questão de demanda que veio, regulamentou muita coisa boa de Sim. tecnologia. E também, assim, juridicamente respaldando, né? Então, uma assinatura eletrônica hoje ela é tão viável quanto, ou então, como que eu posso, regular, quanto você ir lá e fazer a autenticação no cartório. Claro. Né? E aí a gente tira aquele braço, aquela demanda que tinha de cartório, de ser De presencial, fila. pegar a fila, né? Brasileiro sair da adora uma fila. fila. Infelizmente gosta. Gente, muito bom o podcast. Eu quero que vocês tragam aqui pra gente agora um pouquinho aí onde encontra vocês, e-mail, Instagram, o perfil de vocês, fala um pouquinho, trazendo aí sobre a atuação de vocês, como que a pessoa pode procurar. Nichos, eu acredito que diversos, né? Não sei se vocês têm algum específico, mas acredito que nessa questão aí de intermediação entram vários nichos, né? Então, traga um pouquinho aqui para o pessoal para poder depois procurar vocês e Bem, você pode nos encontrar no nosso site, que é www.fragoaspereira. Aí é um pouquinho diferente. Aí tem SS, que é de associados.com.br. Ali é a maneira mais fácil para estar nos contactando, seja por WhatsApp ou seja por e-mail. Agora a gente vai levar um puxão de orelha, porque a gente não tem um Instagram específico dos associados. Não. vamos fazer. Mas o site é muito fácil, ou através dos nossos telefones, que depois a Ellen vai deixar no descritivo do podcast. E aí, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Nós que podcast. agradecemos a Nós que oportunidade. agradecemos. Conta Real é um podcast assim que veio realmente para poder trazer essa abordagem, uma abordagem mais leve, mais construtiva, de partilhar mesmo. Falando um pouquinho da relação aqui com a Carol e com a Silvia, eu conheci elas em rede de network, então a gente já deu logo match, né? É verdade. Já fazemos várias loucuras. No primeiro dia. Exato. Então, assim, é muito importante ter essas conexões, né? Porque, olha, hoje a gente está aqui gravando e para mim é uma honra tê-las aí na vida, né? Que a gente está A levando honra isso é para a nossa. vida. E eu quero muito agradecer para poder inaugurar o podcast com vocês. Muito, muito obrigada. Gente que A agradece. gente que agradece. Nossa, não tem nem o que falar. E na hora que você convidou, na hora a gente topou, porque a gente conhece o seu trabalho. Ai, Você é super séria no que faz. Eu sou sua cliente, né? Acabei virando sua cliente. E assim, aquilo que a gente trouxe no começo, né? A gente se une pelos valores, pela ética, Sim. né? Isso é extremamente importante. Pela afinidade também. Pela afinidade. Então, eu acho que quando a gente encontra isso, a gente tem que valorizar. E ainda quando vem atrás de um belo de um profissional, né? Então, melhor ainda. Então, a gente que agradece o convite e sempre que quiser pode contar com a gente. Vai ter continuação, viu? Porque teremos aqui tem outras assunto. histórias além da laranja. Vou colher uva agora. Olha aí, agora eu vou ficar curiosa da uva. Só no próximo podcast. Muito obrigada, menina. Obrigada. Obrigada, viu? Essa foi. Bom, aqui acabamos mais uma sessão do podcast, então eu quero deixar aqui meus agradecimentos aos patrocinadores, a Thai Moda Plus, muito obrigada pela parceria. Também a Capucho, que fez aqui as canecas. Vou falar novamente sobre o projeto dele. Ele tem um projeto muito bacana de profissionalização. Então, se você está precisando empreender, precisando aí ter uma forma de empreendedorismo e não sabe por onde começar,
e quer agir na parte de marketing, de brindes, ele tem uma sala especial onde ele te dá o treinamento e também na prática. E além disso, ele também está desenvolvendo um treinamento de brindes, né? Você vai aprender a fazer essa caneca aqui com Desenho. libras. Então, você vai aprender a desenvolver essa caneca com libras. Então, se você tem a necessidade de aprender a desenvolver alguma forma de empreender e tem aí essa limitação, procura Capucho, vou deixar aqui o Instagram dele. Então, muito obrigada. E também agradecer aqui as pessoas, nossa equipe, a Anne, o Thomas, que está aí participando, o espaço também do podcast Campinas. Muito obrigada.